Graça e paz, passando aqui para trazer mais uma reflexão para os nossos corações, mais uma motivação para nossas vidas. Aqui, vocês estão vendo aí o vinho, né? O vinho usado, né, de maneira correta, né? Ele é até medicinal, né? Há quem diga que tomar uma taça de vinho pela manhã, meia taça de vinho por dia faz bem para o coração, enfim. Mas eu tenho uma mensagem ainda para compartilhar com vocês a esse respeito. Deus me trouxe à memória o texto que está em João no capítulo 2, que fala onde Jesus transforma água em vinho. E vai dizer que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu quero me ater por aqui, né, e vocês devem conhecer essa história. Se vocês não conhecem, né, esse fato, vocês podem estar examinando. E Jesus multiplica, né, manda trazer as talhas, né, com água, encher a talha de água. E ele, quando a talha de água é levada ao mestre-sala, né, quando eles vão provar, é vinho, né, que tem dentro das talhas, ele faz esse milagre. Né? Naquele tempo, uma festa seria interrompida pela falta do vinho, né? Era uma questão de costume, de época. Inclusive o noivo, né, pagava um dote para se casar, né, com a filha, né, daquela família. Tinha todo um contexto nessa história. Eu quero te chamar a atenção porque diz o versículo 4, né, onde Jesus diz: e disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Né? Antes de Jesus operar o milagre, ele libera essa palavra. E hora no calendário judaico representava o momento de uma coisa importante que iria acontecer. E Jesus estava querendo dizer ali, nesse contexto, se você não prestou atenção ainda, você pode olhar, estava falando de um momento crucial, o momento da crucificação. Vinho na Bíblia significa sangue de Cristo, né? Aponta para a alegria e para o sangue de Cristo. Vinho significa o sangue de Cristo. O noivo não tinha condição de multiplicar. Humanamente falando, o noivo não tinha condição, né, de comprar, não ia dar tempo, a gente não tinha condição de multiplicar o vinho, mas Jesus estava ali para realizar esse milagre. E talvez eu possa estar falando com você, você que me ouve, você está dizendo de repente que o Senhor Jesus se esqueceu de você. Mas eu quero dizer que o Senhor Jesus está presente na nossa vida a todo momento. Tem um texto em Isaías 49, no versículo 14, olha o que Isaías fala. Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor, o meu Senhor se esqueceu de mim. Olha só, Sião estava dizendo que Deus, Jesus, havia se esquecido dele. E não era isso que estava acontecendo, porque ele usa o profeta para falar dos livramentos e dos milagres que Jesus havia feito na vida deles. Talvez você está passando por um momento e você está dizendo isso, que Deus se esqueceu de você, que não se lembra de você, mas eu quero dizer que isso é mentira. Isso não está acontecendo, Deus não se esqueceu de você. E o versículo 15, né, de Isaías 49 diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Em alguns textos está escrito que ainda mama, né? Que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que ela se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Olha só, olha a comparação que ele faz. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Uma criança, de um bebê, você de repente que está me ouvindo, você é mãe, está amamentando nesse momento. É impossível você esquecer do teu filho, quase que impossível. Eu sei que tem mãe que faz isso, mas na sua maioria isso é impossível. Que amor é esse grande de Deus, que não se esquece de nós?
Ele não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho, do fruto do teu ventre. E ele vai dizer, o próprio Jesus, o próprio Cristo vai dizer, ainda que isso acontecesse, jamais ele se esqueceria de nós. Tem um texto em 1 João 5,6 que diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por sangue. Olha só como o texto aponta para um Deus que veio, na simbologia ali da água ali, em João no capítulo 2, porque ele manda encher as talhas de água, tudo apontava para ele, porque por meio dele, para ele são todas as coisas. Estava querendo dizer que ele é a água da vida, que ele é a alegria, que foi o sangue dele que nos redimiu. E tem um texto também em Pedro, diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é tempo de se embriagar com vinho onde há contenda, não é tempo de se encher com coisas vãs, mas é tempo de ficar cheio, de se encher do Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Faça isso. Se encha do Espírito Santo de Deus. Se encha da alegria do Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque Ele é suficiente para nos atender. Amém? Ele é suficiente e Ele está vendo a tua causa. Ele está vendo a tua necessidade. O Senhor Jesus não se esqueceu de nós. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, 19. E ainda Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17, que diz assim: e ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo se rompe a roupa e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna o vinho, e os odres se estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Hoje você deve se encher do Espírito Santo de Deus, se encher da presença de Deus. Largue as drogas, vício das drogas, do álcool, do que for, e se encha da presença de Deus. Curta, compartilhe esse vídeo, essa reflexão. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.